Para um historiador, função a qual eu pertenço, a ética, naturalmente, e a moral são históricas. Estou, nesse momento, examinando os manuais de puericultura do fim do século XIX vitoriano, e eles são unânimes na Inglaterra vitoriana. Estou trabalhando com isso, nesse momento, em pesquisa. Nenhum pai deve abraçar ou beijar muito o filho, porque isso estraga a moral da criança. Os pais devem evitar colocar o filho no colo ou ouvir o seu apelo de choros. Esses são manuais de puericultura vitorianos. Se você beijar e abraçar muito o seu filho, você criará um súdito estragado. Para criar uma pessoa com sólidos princípios, ela tem que aprender que não é porque ela defecou que ela tem que ser atendida. Essa ideia talvez explique a Inglaterra contemporânea. Essa formação que deu origem a essa ideia, mas explica, acima de tudo, que o conhecimento, inclusive alguns manuais publicados por médicos renomados ingleses do fim do século XIX, eram manuais frutos de um entendimento que nós consideramos superado. Da mesma forma, por um impulso tanto moral quanto ético, minha mãe acreditava que a educação incluía punição física. E apanhamos bastante na infância. Éramos tratados como chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. E dessa forma, era por querer o nosso bem futuro que nós apanhávamos para aprender a ter vergonha na cara. Numa famosa comédia que ironiza os filósofos, o grego Aristófanes fala de um pai que coloca o filho na escola de filosofia e, ao voltar, o filho espanca o pai. E o pai pergunta por quê? Porque aprendi a filosofar. Mas por que você me bate? Por que você me batia, pai, quando eu era criança? Porque eu te amo, e eu te amo desde a infância. Por isso que eu vou te bater, eu também te amo. E batia bastante no pai. Era uma ironia sobre esse tipo de pensamento que Aristófanes, que acabou sendo acusado de ser um dos responsáveis pela morte e julgamento de Sócrates, Aristófanes fazia aos filósofos, aos intelectuais em geral, a todas as pessoas, como nós aqui na frente, que refletem e não apenas trabalham com o real como algo dado. Então, ética e moral são históricas. Já foi ético queimar feiticeiras, já foi moral queimar feiticeiras. Não deixarás viver a feiticeira, lemos no Levítico. Punir os que erram, lemos nas obras de misericórdia da igreja. Já foi ético fazer isso. Hoje a versão disso é aquela posição a favor da pena de morte que diz: quem preserva o lobo, pune a ovelha. Essa é a versão atual do não deixarás viver a feiticeira. São questões absolutamente históricas. Tudo em história diz respeito a um valor que não existia, em determinado momento passou a existir. Quando eu proponho essa leitura através do tempo, quando eu coloco as coisas em distância temporal, eu começo a perceber que os nossos valores são valores históricos. O que é histórico nessa sala? Em primeiro lugar, uma plateia onde há a presença maciça, desejável e agradável de muitas mulheres. Há 100 anos, no encontro de farmácia, não haveria nenhuma. Há 100 anos, as universidades inglesas poderiam aceitar alunas mulheres, mas elas não teriam direito ao diploma. Há 100 anos, ao fazer medicina, algumas mulheres pioneiras faziam o curso de medicina, aprendiam tudo e melhor que seus companheiros homens, e ao final iam para casa porque não podiam ter diplomas. Nessa plateia onde há mulheres, dado histórico, existe também liberdade suntuária, ou seja, cada um se veste como quer. Há 100 anos, num encontro de profissionais, todos estaríamos de terno e gravata. Hoje só o nosso presidente elegante, ao lado estão com a cor amarela da farmácia, né? A cor em homenagem à cor da farmácia, né? Nós, se perscrutarmos o auditório, encontraremos, quiçá, até um croque escondido no meio das pessoas. Sinto que sempre há alguém com um croque, né? E no fundo essa pessoa é uma boa pessoa. No fundo ela é um ser humano normal,
um cidadão brasileiro com direito à existência, com tudo isso. Bem, tudo isso são dados históricos que também dizem respeito a valores históricos que mudam, como eu citei, que eu apanhei no interior do Rio Grande do Sul na década de 60, e hoje há uma lei e há uma compreensão de que as crianças não podem ser punidos porque isso é ético. Que a lei da palmada proíbe ao pai de impor ao filho limites físicos. Sempre afirmei que a única coisa que eu lamento como professor é ter sido aluno num momento que só os professores tinham razão. E sou hoje professor no momento que só os alunos têm razão. E eu nunca peguei um momento bom nessa história, eu não peguei nenhum momento bom. O que significa isso? Eu tenho que refletir que valores são acordos sociais e históricos. Dizer o que é certo e errado depende de um determinado valor, de um determinado momento. Que estes valores são inseridos numa ordem simbólica, cultural e histórica, não são absolutos. De que interpretar, por exemplo, que a lei do talião, surgida no Código de Gilgamesh, 1850, junto com Hammurabi e seu código, na Epopeia de Gilgamesh, no Código de Hammurabi, que passa a Bíblia, em 1850, antes da Era Comum, e passa a Bíblia, olho por olho, dente por dente, era um avanço moral, porque estabelecia proporcionalidade entre o delito e a pena. Antes a pena de morte para todos, agora se você roubar só perde a mão, não é mais pena de morte, era um avanço. Que esta lei, referendada na Bíblia a partir do Código Mesopotâmico, ela é questionada pela reforma de Beccaria, iluminista e jurista italiano do século XVIII, que acha que a pena deve ser pedagógica. As pessoas devem aprender ao serem punidas, e não apenas serem punidas. O princípio de Beccaria vai ser cada vez mais aplicado nas sociedades democráticas, que a prisão é uma chance de reeducação do infrator. Essa é uma ideia estranha a toda a Idade Média. A Idade Média não fazia distinção de doloso ou culposo. Eu também reconheço que a vítima não faz. Se um carro me atropela, independente de ser com intenção ou não, o que vale aí é Newton e não o debate jurídico, massa maior contra massa menor. Dessa forma, eu entendo que punição, valores, são frutos de uma época, o que não os torna ruins, já que a crença em algo produz essa realidade. Felicidade hoje é distinto do que era felicidade há 200 anos. Casar e ser feliz é uma invenção a partir do romantismo, e em debate até hoje, mas a invenção foi a partir do romantismo. A concepção atual sobre preguiça é a típica concepção capitalista. Na Idade Média não era preguiça, mas assédio ou assídia, e antes disso, melancolia, que era um pecado capital ser melancólico. Ou seja, por quê? Deus lhe deu a vida, você tem que ser alegre. A melancolia é um enfrentamento de Deus. Assídia ou assédia é um pecado capital por falta, eu deixo de fazer coisas boas. Preguiça passa a ser um pecado capital, porque eu não produzo para a sociedade. E, finalmente, o genro de Marx, Lafargue, e recentemente Domênico de Masi, falam do direito à preguiça e da criatividade inventiva do ócio. Ou seja, passam a falar que ter uns momentos de preguiça é produtivo. O valor está mudando. Eu não sei se vocês se dão conta, para introduzir o relativismo histórico, de que no passado alguém acreditou na Inglaterra do século XIII, de que deveria sair para combater nas cruzadas, e que isso era um valor, especialmente a Terceira Cruzada, liderada por um rei inglês também, e que isto movia toda a sociedade. Ir para as cruzadas era um valor, e as pessoas acompanhavam os cavaleiros que iriam para o céu se morressem. As jovens da aldeia se despediam dos seus nobres, porque aquilo era um grande valor. Provavelmente nenhum inglês hoje iria para a cruzada. Nenhum inglês hoje diria: vamos até a Síria combater os infiéis. Este valor passou. Só que os nossos valores atuais, humanismo, democracia, liberdade de expressão, feminismo,
direitos humanos são tão válidos e bons como um dia foram as cruzadas ou a crença no além. Os valores que eu compartilho, de que é uma violência extrema a cultura do estupro no Brasil, são valores históricos. Não era assim antes. E talvez não seja no futuro. Dentro de 200 a 300 anos, podem estar olhando para nós e pensando, eles acreditavam na democracia. E algum jovem vai dizendo assim, não, professor, isso é impossível. Não acreditem. E eles acreditavam que o voto elegia o melhor. Mas veja, Trump, não, o voto elegia o melhor. Aí eles dão uma lista de todos. Mas eles acreditavam na democracia, apesar de elegerem essas pessoas? Sim, eles acreditavam que aquilo era a melhor forma administrativa. Quando, na verdade, se eu fizer um sorteio na lista telefônica de Nova York, eu provavelmente terei, do ponto de vista matemático, gente mais capaz do que a das urnas. Então, todas essas ideias é para que a gente possa perceber que é muito importante discutir valores éticos, é muito importante discutir princípios, não porque eles sejam eternos e absolutos, porque eles sempre foram históricos, mas porque toda a sociedade precisa de acordos de coexistência, ora para impedir a força bruta de um contra outro, como quer Hobbes, ora para extrair o melhor de cada um, como pensa Rousseau, ora para que a sociedade se torne transparente, ora para que o indivíduo seja livre, como afirma Stuart Mill, ora simplesmente para que o Estado não nos oprima, ou que a polícia não ganhe autonomia demais, ou que os bandidos não ganhem. Mas será curioso no futuro que os analistas da sociedade brasileira interpretem que a única instituição brasileira que recebe a classificação de organizada é o crime. Nenhuma outra. Não há igreja organizada, Estado organizado. Só existe uma coisa que tem a palavra organizado sempre nos jornais: crime organizado. Só somos bons e organizados numa única instituição, que é o crime. Nas outras vale a livre iniciativa, o caos e assim por diante. E é importante lembrar que os criminosos também têm códigos éticos, aliás, de uma dureza exemplar. Criminosos também têm códigos éticos. A visita à prisão, tive a oportunidade de fazer palestra em instituição prisional, a visita à prisão tem códigos éticos precisos. Um preso não pode olhar para a esposa, namorada de outro preso. Tem que baixar o rosto ao passar no corredor. É um código ético. Claro que se eu considerar uma ética que seja um pouco mais elástica que uma ética absoluta. Aquilo é um código. A máfia tinha seu código ético. Os políticos têm seu próprio código ético. Quando eles reclamam, eu vou construir uma hipótese, recomendo a meu advogado, que nesses casos eu sempre falo de uma hipótese e de um caso hipotético. Se reclama que um ministro grave seu superior, o presidente, mas não se reclama do conteúdo da gravação. Ou seja, se reclama da prova e não da infração. Quando, nesse país hipotético que eu estou citando, Cazaquistão, por exemplo, um determinado ministro pede a um outro ministro que favoreça um investimento imobiliário privado. Cazaquistão é um horror, é um horror. O país recém saiu do domínio soviético, é um horror aqui. E este ministro vai reclamar ao presidente do Cazaquistão que o outro ministro não está atendendo. E o presidente, em sua defesa, diz, quando vem a público, não, eu não favoreci nada. Quando a resposta correta seria, um ministro meu querendo benefício particular sobre si, dentro do sistema público, tem que ser demitido imediatamente. Imediatamente. Seria o presidente do conselho querendo usar o conselho para favorecer sua atividade farmacêutica. Seria o professor da universidade querendo que a universidade só escolha um livro, o seu. Isso seria inconcebível. E deveria ser possível, passivo de demissão imediata. Mas não. Se discute se é ético gravar. E se discute que eu de fato não influenciei, eu apenas disse que eles se entendessem. Imaginem em outra situação mais de cunho de moral pessoal do que de princípio político, se um professor
vai à direção dizendo que o outro professor não permite que ele exerça pedofilia com a turma. E o diretor, não, vocês se entendam, isso é entre vocês, não me tragam esse problema. Quando a gente transfere esse discurso ao absurdo, a gente entende isso, que se eu sou superior, diretor, coordenador, gerente de qualquer instituição, inclusive uma farmácia, eu não posso dizer, vá se entender com o outro diante do ilícito, porque apesar da ética ser histórica, dentro de cada momento histórico, há limites da lei e da convenção social. A nossa convenção social afasta alguns comportamentos e afasta algumas práticas. E a nossa felicidade depende desse acordo de comportamentos e práticas nesse momento. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.